pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, porque esse vídeo vai ficar gravado. O meu nome é Thaís Nascarella, eu sou pedagoga, tenho mestrado na área de educação, sou da liderança educativa, consultoria e treinamento educacional, e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que ainda é tabu para as famílias das crianças de educação infantil e até para os educadores. A nossa fala de hoje faz parte do projeto Fala Gigi, que vocês podem conferir no Instagram, na conta falagigi.oficial, e lá vocês vão ficar sabendo um pouquinho da história desse projeto e de tudo que todos os educadores, artistas e demais profissionais têm feito em prol das crianças, para que a gente consiga acabar com a violência sexual infantil. Vamos lá, minha amiga, com você. Marcela, sou psicóloga infantil. Eu agradeço, em fazer parte desse projeto, de certa forma. E hoje eu vou contribuir um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo sobre a conscientização do abuso infantil, como que a gente pode ajudar aí as nossas crianças a se proteger. Então, acho que é um tema muito relevante e ainda pouco falado, né, Thaís? Exatamente, né, Marcelo? O que a gente vê é que as famílias ainda têm um certo tabu em se falar sobre educação sexual, principalmente com crianças pequenas. E isso é social, né? Antigamente as famílias não traziam esse tema para dentro das casas. E hoje, né, a gente consegue já identificar que as famílias já começaram a falar, mas muitas vezes não sabem como abordar esse tema. E nem as escolas. Né? Então, as famílias falam assim, como vai ensinar educação sexual para as crianças de 3, 4, 5 anos? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Marcela? A forma lúdica que se pode abordar, a terminologia que utilizar. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e a Marcela, trazendo algumas dicas, né, algumas informações que a gente acha que é relevante para que não só as famílias, mas os educadores possam abordar esse tema de uma forma leve e lúdica. Sim, nesse meio do caminho, né, nesse percorrer aí dos anos, muitas coisas mudaram em relação à sexualidade na infância, no sentido de trazer a consciência e a importância de falar do tema, né, desde a primeira infância. Na educação infantil, quando a gente pensa em termos de família e escola, o que eu sempre falo para as meninas é que todas as ações que nós vamos promover dentro da escola, a gente deve pedir a conscientização dos pais, comunicar de certa forma, avisar que a gente vai iniciar um projeto. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa da parceria deles, porque existe o tabu ainda que quanto mais a gente fala sobre a educação sexual, mais sexualizadas crianças podem ficar. Isso não é um fato, né? Não é verdade. O que os estudos apontam, o que a gente vê muito na clínica, é que quanto mais conscientização, menos vulnerável a criança fica, e ela também começa a entender e compreender o corpo, né? Então, uma das maneiras bem práticas, lúdicas de se fazer isso é através dos desenhos. Então, como que a gente pode explicar, por exemplo, em casa e dentro do contexto escolar? A partir de 3, 4 anos, nós já temos literaturas, eu vou depois citar um pouquinho alguns livros aqui, Sim. que a gente pode trabalhar, né? Então, uma maneira muito simples é pedir para que a criança desenhe, né? Alguém desenhe ela no papel craft, e a gente coloca, então, essa criança exposta, né? Então, ela vai fazer o cabelinho, vai fazer o corpo, o olho, as partes íntimas, né? Então, quando você traz sobre a questão do nome, colocar apelido ou não, às vezes a gente fala Pepeca, pode, isso não pode, nós não devemos, né, colocar os nomes aí pejorativos. Então, parece muitas vezes que é pesado, mas é necessário falar, né? Então, vagina, pênis, né? Então, tem um termo que às vezes as escolas usam, fazedor de xixi, mas não pejorativo. Pipoca, pepeca, peteca, por quê? Isso, na verdade, pode confundir a criança. Confundir a criança. Né?
Exatamente. Por quê, Thaís? Quando ela está numa situação de risco, normalmente essa criança ela nunca vai estar em situação de risco por algum desconhecido. Isso também, quando a gente vê na É literatura, fato, né? é um dado alarmante, né? Então, a gente nunca vai desconfiar, às vezes, de um tio, de um amigo, enfim, de um parente muito próximo. Mas, normalmente, o abuso, ele acaba acontecendo com alguém muito próximo da criança, né? Então, quando a gente pede para a criança se identificar num papel, o que pode acontecer? É claro que não é qualquer desenho que a gente vai sair interpretando. Quando ela consegue ter essa noção de consciência corporal, de corpo, de expressão, ela vai conseguir, de alguma maneira, expressar como ela é. Né? Então, a gente pode ver através de uma fisionomia, a gente pode ver através de alguns sinais, algo que nos chame atenção, enfim. Mas, na verdade, antes disso tudo, é tão importante a gente trabalhar o projeto Identidade, né? Então, às vezes, a gente não sabe que dentro das escolas, a importância do projeto Identidade, o que ele vai estar ligado aí com a educação Exatamente. sexual, né? É que vai relatar sobre a própria criança, quem é ela, o nome, o que ela gosta, como que é constituído o corpo dela, enfim. Aí pegando E esse eu gancho, acho, Marcela, só fazendo um corte, né, na sua sim, fala, pegando um gancho aí, quando a gente trabalha esse esquema corporal da criança, quando a criança se identifica num papel, né, que a gente, enquanto pedagoga, deita a criança num papel craft, faz a silhueta da criança, põe na parede, e aí a criança começa a se desenhar nesse papel, a gente pode já, a partir desse desenho, brincar com um semáforo de toque, né? Eu sim, trouxe até uma ilustração, está no Instagram da Liderança Educativa, deixo o convite para vocês, né? Seguirem o perfil e identificarem essa postagem, porque a gente, enquanto educador, vai colocando as bolinhas, né? Então, aqui é proibido, é a bolinha vermelha. Então, existem partes do corpo que é proibido tocar. Quem pode tocar é só a criança, é só o cuidador, né? E quando a gente diz cuidador, é a mãe, é o pai, ou na escola é a professora, e normalmente eles questionam isso. Mas e se eu for ao banheiro, quem pode me limpar? Né? Quem pode me ajudar? Né? E a gente vai, através desse semáforo do toque, identificando as crianças. O carinho bom é o carinho na cabeça, né? A gente tem que tomar cuidado com o carinho, porque às vezes o abusador, né, como você disse, são pessoas próximas e trazem às vezes esse carinho em partes do corpo que a criança não identifica como perigo. e aí o semáforo, Thaís, até adentrando aí sua fala, ele é um bom sinalizador porque ele é uma ferramenta lúdica, saudável e Exatamente. bem ilustrativa para a criança olhar, né? Então, as cores, então aqui pode, aqui não pode, sinal de alerta, passagem livre. Então, é uma forma até de utilizar os dois e pedir para que eles nomeiem, então, o que eles Sim, entendem, né? Por quando pode parar, quando que pode tocar, como que pode falar, porque assim, ó, quando a gente vai falar desse assunto, é comum a gente escutar, às vezes, mas quem pode passar pomada? Quem pode cuidar da gente, né? Então, é por isso que eu falo da questão de sempre estar falando com a família. Porque às vezes exatamente. tem pai, tem mãe que compartilha desse processo, né? Porque daí Sim, tem um sim. respeito, né? Enfim, de deixar ou não tomar banho junto. E isso é uma questão recorrente na clínica. Então, uma pergunta sempre que acontece das famílias, né? Deixar ou não deixar? Eu sempre falo das idades, dos irmãos. Óbvio que cada família tem uma Tem concepção. uma dinâmica. Isso, vai ter uma concepção, uma dinâmica em relação se aceita ou não tomar banho juntos. Na minha orientação, o que eu sempre falo, que a gente tem que ficar muito atento, por exemplo, um casal de irmãos que tem a diferença de idade, a gente tem que pensar nisso. Como eles estão na fase da descoberta, a chance deles quererem se tocar e descobrirem é grande. Então, a gente não pode normalizar isso como algo tranquilo, né? Então, muitas vezes a mãe não vai ver como maldade. É lógico que a gente não pode ver tudo como maldade, mas sim como descoberta. Então, se eles estão se descobrindo, é melhor que eles não tomem banho juntos, né? Enfim, são um dos exemplos que aparecem.
Então, são um dos cuidados que a gente tem que ter, né? Quem limpa, quem cuida, como que é feito isso. Ah, se esse banho vai acontecer, tem que ser supervisionado. Então, a gente tem que ir orientando desde pequenininho. Daí a outra pergunta sempre é, qual a idade, né? Então, desde novinho, a gente vai falando com esse bebê, com essa criança, e a partir de 3 anos e meio, eles já começam a entender, né, de não deixar pôr a mãozinha, e como Sim. falar, porque quando a gente olha sobre isso, tem que explicar, né, o que é segredo e o que é surpresa, porque é uma questão também que aparece muito nas falas, né? Olha, eu tenho Perfeito. uma surpresa para você, né? Isso aqui é um segredo nosso. Então, assim, por que é tão difícil, né? Às vezes a gente não, os adultos agora com a informação sabem, mas o toque, a manipulação é uma forma de abuso, né? Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes não é claro para a família, né? Para as famílias que às vezes Exatamente. chegam perguntando ou pedindo orientação. Então, tocou é considerado abuso, né? Então, a gente tem a manipulação, não precisa haver apenas a penetração. Por que a gente tem que falar disso tudo? Para a gente entender, primeiro os adultos O têm que entender o contexto. contexto, para depois ir trabalhando com os pequenininhos. Enfim. Aí, algum dos livros que trabalham esse assunto, tem um livro bem bonitinho, né? Que é o FIFO, né? O Pipo e o FIFO. Ele é recomendado a partir de 4 anos. Eu trabalho muito com ele na escola, trabalho muito com ele dentro da clínica, porque ele tem muitos recursos interativos. Eu acho que eu já vi uma postagem da Thaís, eu vou fazer uma também sobre ele, Legal. porque Retomar isso, né? eu gosto muito dele. Ele é um recurso bem interativo que, através dele, os pais conseguem psicoeducar da maneira deles, né? Porque lá já tem um livro que ele vai instruindo os passos a passos de como fazer essa brincadeira, como desenhar. Então, ele é muito bonitinho. Aí tem um outro que é para criança um pouquinho maior, que chama Não Me Toca Seu Boboca. Então, ele é muito fofo também, né? Que daí fala da Está no Ritoca. projeto. Legal. Ah, ele tá também no projeto? Não Me Toca Seu Está no seu Boboca. projeto. Ele é muito fofo. Ele vai falar de uma maneira mais abrangente, mas ele vai ilustrar muito bem, né? Uma criança que passa por essa vulnerabilidade, por uma situação de abuso mesmo. Então, a criança, ela por si só, quando ela vai fazendo a leitura, quando o adulto, dependendo da idade, faz a leitura para ela, ela vai entendendo o que acontece dentro do livrinho. Bom, uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é como a gente instrui essa criança. Então, a gente já falou sobre, das partes íntimas, falar sobre os nomes corretamente, sem ser de forma Sim. pejorativa, né? Explicar o que é surpresa e o que é segredo, no sentido, se alguém chega e pede um segredo, ou fala, eu tenho uma surpresa para te contar, para te mostrar. A gente tem que orientar as crianças em relação a isso. E também entender que é normal a gente trabalhar na educação infantil e até deve orientar as famílias até num outro ponto que tem a ver com a masturbação infantil, que é muito pouco falado ainda, né? Um O tabu toque, e um preconceito, né? porque assim, não é fácil quando a gente vê uma criança se tocando, causa incômodo para o adulto, mas faz parte do desenvolvimento infantil, né? E aí Descoberta. avisar essa criança que ela não pode se tocar na frente de todo mundo, mas que também não é proibido, né? Ela se tocar, porque ela não tem a malícia do sexo e da sexualidade, né? Ela só descobriu que para ela aquilo gera um conforto, um alívio. Então, normalmente, crianças ansiosas têm esse hábito. Quando que a gente precisa ficar atento? Quando isso é compulsivo, né? Então, quando é várias vezes ao dia, quando acaba gerando sudorese, então é um sinal de alerta, né? E uma das coisas também que eu acho importante a gente falar, Thaís, antes da gente encerrar, e se você quiser também trazer alguma outra questão, são os sinais, né, que essa criança pode apresentar. Então, na escola,
que a gente precisa ficar atento em casa? Eu falo escola em casa porque eu vejo os dois como extensão, né? São dois ambientes que a criança passa muito tempo. Então, muitas coisas que acontecem na escola vão repercutir em casa, e muitas questões particulares de casa irá aparecer no contexto escolar. Então, é muito comum, quando eu chamo as famílias para orientar, falar, mas isso não ocorre, né, no ambiente de casa. Mas porque no outro ambiente, com outras crianças, pode ser que fique evidenciado. Então, mudança de comportamento, né, seja ele para o passivo ou agressivo. Então, tudo que é extremo pode gerar dúvida, né, em relação a mudou o comportamento, a gente tem que entender, né? Choro repentino, nojo de comida, né? Então, como que ela tem lidado com as emoções básicas? Pensa assim, se a criança está vindo numa constante, de repente ela tem um pico de oscilação, seja para lidar com a raiva, seja para lidar com a comida, com o medo excessivo, né? A gente precisa ficar atentos, né? E chamar muitas vezes a família para conversar, para orientar, porque são indícios que a gente não sabe, mas que mudando o humor, mudando o apetite, mudando o jeito, a gente precisa ficar atenta se alguma alteração está acontecendo com essa criança. Não está tendo. Né? Então, fisicamente, a questão de, como fala, do exame clínico da criança, desse estado, né, clínico da criança. Então, assim, dentro da educação infantil, na verdade, as formas que a gente pode trabalhar com sexualidade envolve também a família, porque muitas vezes a gente vai precisar dessa parceria, né, para a gente saber. Exatamente. E os recursos, né, Marcela? Que a gente pode construir junto, né? Porque nem você falou, trabalhar com a família, às vezes a família não sabe como abordar, às vezes a família não tem acesso aos livros, né? Então, assim, no nosso Instagram, tanto o meu quanto da Marcela, e também no Fala Gigi, existem postagens no Fala Gigi principalmente, né, de vários profissionais que trazem esse tema de forma lúdica. Então, tem muita música, muita história, muita contação de história. Então, às vezes, a gente não consegue contar como família, né, como pai ou como professor, mas a gente tem essas inspirações. Tem contadores de histórias que têm trazido isso, né, para as nossas mídias, para o projeto Fala Gigi, através do Instagram, né? Então, às vezes, você olha como adulto, vê se condiz com a tua família, com aquilo que você acredita, mas a gente sempre frisa, a prevenção é a melhor solução, né? A gente precisa trabalhar não remediando aquilo que já aconteceu, infelizmente acontece, né? Mas se a gente prevenir, se a gente capacitar essas crianças, se a gente capacitar esses pais, essas famílias, para que fiquem de olho, para que estejam sempre próximos, né? Para que orientem, e para que mostrem para a criança que ela pode vir contar para você sem tabu e sem medo. Porque às vezes a criança também não fala, porque o abusador pediu como sigilo, como segredo, mas a criança às vezes também não fala de medo de levar bronca, de se sentir culpada, como se ela fosse culpada daquilo, né? Então eu acho que a gente tem que criar com as crianças essa situação de confiança, né, que eles possam te contar tudo. Olha, a mamãe e o papai são seus melhores amigos, você pode contar tudo. E aí a gente vai conversar sobre o que aconteceu, para que a criança não tenha esse medo. E a gente vai trazer aí posterior, né, durante esse mês de maio, que é o mês que a gente dedica a essa reflexão, a gente vai trazer recursos, né? A gente tem uma luva que dá para cantar uma musiquinha dizendo as partes do corpo que podem tocar ou não. A gente tem a luva aqui em casa, então dá para a gente fazer a musiquinha. O ano passado nós fizemos, vamos trazer de novo, né? O livro, a gente pode tirar foto e ir publicando. Convido vocês a seguirem o Instagram da Marcela também. A Marcela traz muita coisa sobre as emoções. É um projeto que a Marcela tem, que chama Tricotando com as Crianças, e trabalha todas as emoções, as agradáveis e desagradáveis, para que a criança também consiga se expressar de uma maneira melhor. O Instagram da Marcela, gente, é marcelasantos.psicoinfantil.
Porque senão depois Sim. chega no fim e ela esquece de falar, tá bom? Vamos lá, Marcela, concluindo. Não, então, e eu acho que é bem isso, né? Nesse universo de recurso, igual você trouxe, Thaís, colocar uma história contada, falada, projetar. Hoje a gente tem muito recurso, né? Usar a nosso favor. A internet, a televisão, esses recursos que tem no Fala Gigi, que tem no nosso Instagram, a gente pode disponibilizar. Então, é o que eu falo, nada como ter o livro físico, mas eu consigo disponibilizar algumas coisas em PDF para a gente ver, aprimorar, utilizar e depois falar, bom, isso vale a pena mesmo eu ter, porque são livros que, de forma lúdica, ele já vai abordar essas questões da sexualidade. Essa luvinha que você fala da musiquinha, então o Mundo Bita também tem inúmeras músicas que trabalham o abuso infantil, né? A Palavra Cantada fez uma campanha muito legal também. Então, assim, a gente só precisa saber aonde buscar recursos, né? E como Exatamente. a gente ter esse diálogo de confiança, principalmente para não guardar segredo, que ainda é muito, muito falado, né? No meio, né? é muito recorrente. Então, tem um outro livro que chama Meu Corpo é Especial. Então, esse é bem bacana, a gente pode fazer uma postagem sobre ele. O que ele traz? Ele traz todo um guia de como a família pode conduzir a conversa. Como que eu acho legal quando a gente pega um livro para ler, né? Todas as vezes que eu entrego para as famílias, eu falo, primeiro leia e veja se você concorda. Porque por mais que a gente esteja aqui falando, olha, tem que falar o nome, tem que denominar, não é para pôr apelido, né? Eu preciso entender como aquela família vê essa orientação. E é aquilo que eu falei, se fosse receita de bolo, seria muito fácil. Mas, para cada situação específica, a gente pode trabalhar de uma maneira. E aí, através desses recursos, a gente estimulando. O Varal de Histórias, por exemplo, ele tem inúmeras historinhas, que daí é uma moça que vai contar e vai ilustrar a própria história, né? Então, é onde vem a interpretação da criança. E eu acho que seria assim, ó, um caminho fantástico. É desenho e escutar histórias, né? Fora outros recursos. Bonecas, jogos, tem aquela família do coelhinho que trabalha muito essa questão, né, do corpo humano, eu esqueço o nome, mas as crianças adoram, principalmente as meninas, que é uma família de coelhinho, assim, e dá para trabalhar, né, ela imita cenas. Que me fugiu o nome também, exatamente. Cenas da infância, aparece lá, então a gente pode trabalhar. Então, tem aí uma inúmera, né, variedade. E uma dica, né, Marcela? Acho que vamos ver se você vai concordar comigo, mas falar aquilo que a criança quer saber. Às vezes a família fica com um tabu, principalmente quando depois entra na parte da criança questionar, gestação e etc. O que você quer saber? E falar para a criança, né? Sem utilizar de linguagem figurada. Assim como a gente tem que falar os nomes corretos dos órgãos, que eu acho que isso é primordial, né? Sim, e aí isso que você trouxe é uma grande dúvida também na clínica. O que dizer, né? O que é necessário naquele momento, né? Então, por exemplo, de 4 a 6 anos, a gente pode dizer que o bebê fica na barriga da mamãe, né? Então, cada faixa etária, a gente pode dizer, né, trazer informações necessárias. Então, e aí é o que a gente precisa pensar? Que muitas vezes a gente quer minimizar a informação, a gente tem que trazer informação, né? O bebê não vem da cegonha, o bebê vem da barriga da mamãe, né? E aí, cada momento vai ter um processo para a gente falar sobre isso. Então, 4 a 6 anos que o bebê está na barriga da mamãe, de 6 a 7 anos que teve, como que esse bebê foi parar na barriga da mamãe, daí tem gente que fala da sementinha, e aí tá tudo bem, que é diferente de falar da cegonha. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente não sabe que faz a diferença. Bom, eu acho que é isso, né, para o vídeo de hoje. Finalizamos. Né, algumas coisinhas.
Tem a cartilha que a gente pode disponibilizar do abuso também. Tem alguns materiais aí que a gente pode ir combinando de disponibilizar. De disponibilizar nas mídias, né? Fazer esse movimento. Então, você, família que está conosco, educador que está conosco, não deixe de seguir o projeto Fala Gigi no Instagram. Ele está como falagigi.oficial. E lá a Gigi, né, que é quem inspirou através da sua história real, ela sofreu abuso sexual na infância e ela conta a sua história, ela vai estar conosco também contando um pouco da sua história e lá ela vai trazer todos os profissionais que estão participando do projeto. Eu agradeço a todos que estão aqui, compartilhem, né, as nossas mídias sociais com famílias, com educadores, para que esse tema ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Bom, então, até a próxima, né? A gente volta. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.